Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale o risco. Quem é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora, fala parceria. Eu tô de férias, mas você ainda não? Você tem segunda fase da Unicamp? Então vem comigo, vou te falar o que mais cai e começar a revisão. Porque aqui é Geo Raiz, Geografia com lousa e giz. Solta a vinheta. Vem com o pai, moleque, e vamos que vamos, sabe por quê? Porque eu tô de férias nos colégios, irmãozinho. Tchá, pensando na praia, mas não vou te abandonar. Sei que vai fazer segunda fase da Unicamp, agora no comecinho de janeiro, ou da FUVEST lá pro dia 14, 15. Vou estar com vocês com o vídeo até essa hora. Depois eu penso em férias aqui do YouTube, certinho? E se eu tô gravando nas minhas férias, eu mereço o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilho e todo esse paranauê que ajuda o Geo Raiz a crescer. Vamos lá, você foi para a segunda fase da Unicamp e você quer saber aonde focar um pouco mais. E eu montei aqui, ó, Paranauê da Unicamp. Vem comigo. 51% de Geografia do Brasil, 49% de Geografia Geral. Muito equilibradinho, né? Então vai estar bem equilibrado ali na prova. Eu fiz essa estatística comparando os últimos 5 anos. Dentro de Geografia do Brasil, eu destaquei 3 temas que você vai estar esperto. Geografia Física, certo? 31%. Então o que mais cai na parte de Geografia do Brasil é Geografia Física. Sim, com destaque para a parte de clima, certo? Olhando ali, clima aparece um pouco mais. Seguido de Geografia Econômica, cara, era bem diversificado, mas sempre para agronegócio tem uma pontinha a mais. E Geografia Humana para falar de urbanização, transição demográfica e afins. Pense só o seguinte. Você faz menos questões como são dissertativas na segunda fase do que na primeira. Então, às vezes, alguns desses temas não vai aparecer. Isso aqui é uma indicação de estudo. Demorou? Geografia geral. 2 temas. Geografia econômica. Rapaz, eles gostam aqui de pegar coisas meio de política econômica que conversa muito com geopolítica. Só um pouquinho porque faltou o porcentagem aqui. Haha. Agora sim. Cara, quando você pega uma questão principalmente de segunda fase, que tem letra A e letra B, é comum ela poder ser classificada em várias coisas ao mesmo tempo. Olha o seguinte, se eu falar de uma questão que liga a migração de pessoas da região sul do Brasil para o centro-oeste, para a expansão demográfica, para a expansão agrícola, e isso gerou desmatamento, eu consegui falar de vários assuntos numa questão só. Então, é bom você saber que esses assuntos se interligam, certo? Então muitas coisas de geopolítica têm uma interligação com economia. E pensando nisso, eu escolhi a parte de geopolítica para poder fazer a primeira revisão. Mas se você chegou até aqui, eu vou dizer o seguinte. Na primeira semana de janeiro, eu vou estar fazendo um curso de questões dissertativas para a segunda fase, com foco na FUVEST e na Unicamp. Tem um link de WhatsApp, que se você clicar lá, você vai cair no meu celular de trabalho e a gente já vai desenrolar, te passo todas as informações ali. E já vou te dizer o seguinte, enquanto eu gravo esse vídeo, 30% das vagas já foram preenchidas. Por que eu estou dizendo isso? Vai ter online, você põe quanto você quiser. Não, porque eu vou corrigir e comentar as suas questões. Você vai fazer questão para mim, eu vou lá sentar bonitinho, corrigir, comentar, e eu tenho pouco tempo para fazer isso. Por isso tem limite de 20 pessoas. Certo? Senão eu não consigo entregar o que eu prometo. Demorou? Qualquer coisa também me chama lá no Instagram, eu coloco o Instagram aqui e no Instagram eu desenrolo com você. Para a cachorrada, para quem não sabe, os cachorros estão aqui, né? Para variar. Uma revisãozinha de geopolítica. Lembrando que geopolítica é um tema mega, ultra, hiper amplo. E aí, algumas vezes a gente crava o que vai sair, algumas vezes a gente não, mas vale a pena fazer sempre uma reflexão. Primeira coisa que eu queria colocar é a parte de atualidades. Se você lembrar na sua prova de primeira fase, eles falaram de Chile e falaram de Palestina, certo? 2 temas aqui que entram e que você teve no ano de 2021, os protestos no Chile 2019 e 20, constituinte e tal. E, nossa, esse daqui eu cravei. Na minha aula de atualidades que eu dei fechado, eu cravei essa questão. E os conflitos lá em maio, na Palestina,
fazendo uma questão. Então outros temas de atualidades podem aparecer. Quando teve os protestos em Hong Kong, eles já perguntaram sobre Hong Kong, então são temas de atualidades, são temas que podem cair. Eu já tenho algum vídeo aí que eu falo de atualidades, eu coloco o card em algum lugar. Vamos lá, eu tô com uma pulga atrás da orelha com a Rússia, então todo o resto que eu coloquei, eu vou fazer alguma conexão com a Rússia, demorou? Então vamos lá, a Rússia é o maior país do mundo, você tem o Vladimir Putin que está no poder há uns 20 anos e o cara tem a ideia de fazer a grande Rússia, e quando eu falo grande Rússia, ele não está nem falando da União Soviética, ele está voltando do Império Russo lá atrás, então ele está abrindo as asinhas da Rússia e mostrando o quanto ela é poderosa. Então fazendo algumas alianças e algumas pressões políticas e econômicas. Quero deixar 2 pontos aqui para a gente começar a falar da Rússia. Primeiro, desde 2014, eu não posso ter um giz e uma lousa que eu começo a escrever. Você teve que os protestos na Rússia terminaram com uma parte da Ucrânia chamada de Crimeia, onde você tem uma população descendente de russo, declarando-se independente, se reanexando à Rússia. E a Rússia deu apoio militar para essas pessoas e você teve nessa região ali um foco de tensão muito grande. A Ucrânia não pode militarmente com a Rússia, certo? Mas a Ucrânia é um país extremamente importante pela sua questão agrícola, pela sua população, pela sua questão de passagem de gasodutos. E ela está louca para entrar na OTAN, para que a OTAN ajude a proteger ela contra a Rússia. E a Rússia está falando, não, tudo que era da União Soviética é a Rússia que vai controlar, que é a Rússia que vai ter um poder geopolítico sobre essa área. E é o que está acontecendo. Então, os conflitos de 2014 continua uma área de tensão. A área de tensão é a região região leste da Ucrânia, onde você tem uma população muito forte descendente de russos, que se identificam como russos, que falam russo. Destaque para a Crimeia. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que dar uma revisadinha. Segunda questão é a relação com a Europa, que é muito tensa. Porque é o seguinte, a Europa tem medo desse avanço do autoritarismo do Putin, um avanço dessa influência da Rússia, porém, ao mesmo tempo que ela quer se distanciar politicamente da Rússia, ela não pode. Por quê? Porque a Europa depende demais de óleo, petróleo, né? E gás natural vindos da Rússia. Cara, se um dia a Rússia falar assim, acabou a festa, e fechar a torneirinha do gás, todo o processo de calefação, que é aquilo de manter as casas quentes, vai acabar desligado. Então, por mais que você tenha ali um distanciamento, fale, não, a Rússia é isso, a Rússia é aquilo, eles dependem economicamente da Rússia. Então tem que ser aquele morde e assopra. Então essa relação de dependência da Europa com a Rússia eu acho interessante na questão energética. Tem a ver com Rússia? Tem. Fim da União Soviética. 30 anos do fim da União Soviética e da Guerra Fria. Cara, aqui eu tenho um vídeo que eu falo disso, vou deixar o card. Vale a pena clicar. Mas vamos lá. Você tem aqui invasão ao Afeganistão. Você tem o Gorbachev com a perestroika e a glasnost. Você tem queda do Muro de Berlim, que está envolvido com isso. Você tem todo o processo de Guerra Fria. E quando você fala de Guerra Fria, tem um país que eu queria chamar a atenção, que é Cuba. Cuba teve alguns protestos esse ano. Cuba é um país que ainda é socialista, apesar da sua abertura lenta, segura e gradual, como diria o Geisel. Mas é um país que sofre com um embargo econômico dos Estados Unidos, que começou num contexto de Guerra Fria. Então, esse fim da União Soviética, consequentemente fim da Guerra Fria, é extremamente importante. Lembrar do Comecon, Pacto de Varsóvia, surgimento da OTAN, todo esse processo de corrida armamentista, de corrida espacial. A gente passa hoje por uma nova corrida espacial, tanto com China e Rússia fazendo uma base espacial sozinha, quanto com os próprios bilionários fazendo, né? O Jeff Bezos, os caras aí que tem dinheiro pra caramba querendo ir pro espaço. Então dá para você pensar muita coisa aqui, comparar a guerra espacial daquele período com a guerra espacial de agora, onde os milionários estão excêntricos, estão mandando os foguetes para o espaço. Dá para fazer muita coisa. Então esse é um tema que não foi pouco explorado, na minha opinião, e ele é muito rico para ser explorado. Muito rico mesmo. Quando eu dou aula em colégio, isso daqui eu demoro uma vida para dar aula. Quando eu trabalho com material do ângulo, é onde eu começo a me atrasar. Eu vou certinho até, ó. Só que no passa-me-voe, pá,
só tocando de lado aqui, ó, tocando para um lado e olhando para o outro, até chegar aqui. A partir daqui o bagulho ficar louco. Certinho? Vamos lá. China. China, eu quero primeiro fazer a relação com a Rússia. China hoje é um grande parceiro da Rússia. Você tem desde venda de combustível, ferrovias interligando. Esses países fazem comércio internacional sem usar o dólar. Eles já criaram um mecanismo que eles burlam a ideia de usar a moeda americana. Estão fazendo junto a corrida espacial e são grandes parceiros geopolíticos porque os dois se opõem aos Estados Unidos, certo? Já que eu falei Estados Unidos, está aqui, ó. A relação China e Estados Unidos é uma relação sempre tensa. Ai, mas o Trump saiu, vareta. E você acha que o Biden vai lá abraçar os chineses e falar I love you? Não, mano. A diferença é que é uma relação hoje muito mais diplomática, mas o combate ao expansionismo chinês na política e na economia continua, certo? Então você pode relembrar tudo aquilo que você já viu sobre guerra comercial, sobre taxação de produtos entre China e Estados Unidos, os impactos que isso teve para a economia mundial. E lembrar que a China é quem produziu quase tudo que a gente precisa para a Covid, né? Os Estados Unidos comprou mais ainda da China durante o ano de 2020. Falando de China, 2 pontos de tensão é a região de Taiwan, que é aquela província, olha lá, província rebelde, segundo os chineses, que se declarou independente logo depois da Revolução do Mao Tse-tung. Porém, desde 2000, a China reivindica o controle dessa região e esses são os principais focos de tensão na China. Então, Taiwan é um dos tigres asiáticos, é um país extremamente importante, mas que hoje tem esse foco de tensão e ele morre de medo da China invadir militarmente para poder voltar a controlar. E o Xinjiang, certo? Aonde tem o povo uigure. A China é um país muito homogêneo etnicamente, mas e as minorias étnicas, como os uigures, que são ali, vou chamar de chineses islâmicos, que fica bem na pontinha oeste da China. Então, se a China for assim, né, fazer um desenho bem... Eles estão aqui, ó. Aqui é o Tibete, eles estão aqui em cima. Bem ruim o desenho, mas dá pra você ter uma ideia. Você tem várias acusações, principalmente feitas pelos Estados Unidos, ora bolas, quem diria, falando que o povo uigur é oprimido e você tem campos de concentração, campos de trabalhos forçados usando a população uigur nessa região. E isso daqui é um dos grandes pontos de tensão. É muito merchan, mas tem um vídeo que eu fiz só sobre tensões na China, desenhei um mapa para a China muito melhor, coloquei todos os focos de tensão e falei com muito mais tempo. Lembrando, isso aqui é aquela revisãozinha muito pai e bola. Última coisa, ficou apertado aqui, desculpa pessoal, a Rota da Seda. Que é a Rota da Seda? É um conjunto de obras de infraestrutura que a China está fazendo para se interligar com a Europa. E tem rodovias, mas principalmente ferrovias e portos e também rede de fibra ótica. Para que isso? Para que o transporte entre China e Europa aconteça mais rápido. Qual que é a grande sacada? Quando eu faço uma ferrovia, um porto em outro país, eu gero não só uma aliança econômica, mas também uma aliança política. Olha aí, ó, a ferrovia que o chinês construiu está ajudando o Irã a transportar seus produtos, a chegar a produtos mais baratos no Irã. Então, eu crio um laço econômico, consequentemente eu crio um laço político. Investir em infraestrutura em outros países é fazer esse laço geopolítico extremamente importante. E a China tem dinheiro, a China não liga se é ditadura, se é democracia, ela vai lá e investe a lei do ganha-ganha. O país que ganhou a infraestrutura sai ganhando, a China sai ganhando e ela tem feito muito disso. Para fechar essa aulinha de revisão, não esquece de curtir, já falei do curso, que mais? Já falei do Instagram, então vamos lá, falei do TikTok, vou fazer danceiro do TikTok. Ai, que amor, perigo, não, vamos lá. Síria, eu tô de férias, tô muito doido. Cara, em 2011, comecinho de 2011, começou a guerra da Síria. Então nós estamos comemorando, não é bem a palavra, mas marcando 10 anos de guerra da Síria. Vamos lembrar que começa com o processo da Primavera Árabe, onde vários países do norte da África e do Oriente Médio, que passavam por ditaduras, vão ter uma série de protestos, começando na Tunísia, comandado pela população jovem, com o uso de redes sociais, contra esses regimes. Vai ser um conjunto de protestos que só teve realmente algum êxito na Tunísia, mas que se arrastou por Egito, Síria, Líbia, e chegou a derrubar alguns ditadores. Na Síria,
foi o maior dos conflitos, gerou a maior movimentação de refugiados da história, não sei se da história, mas da história moderna, história recente, tanto que a Síria é o país com o maior número de refugiados no mundo, certo? Fez com que vários grupos atacassem e se atacassem, deu espaço para o crescimento do Estado Islâmico, a gente quase não fala, mas se lembrava do Estado Islâmico que controlava uma região. O governo Bashar al-Assad conseguiu vencer os rebeldes, hoje o foco rebelde é microscópico, e ele conseguiu vender graças ao apoio da Rússia, que fez diversos bombardeios a alvos rebeldes, a alvos do Estado Islâmico, fortalecendo o seu parceiro econômico e político, Bashar al-Assad, presidente da Síria. Então você dá aquela olhadinha lá nas suas aulas, nas suas anotações de Primavera Árabe, Guerra da Síria, vai ser importante. Curtiu? Cara, vou gravar mais um vídeo ainda de revisão da Unicamp, vou gravar também de revisão com temas que mais caem na FUVEST. Lembrando, cara, você assiste um, pode assistir do outro, porque são sempre complementares. Certinho? Respira fundo, tira o chapéu e bora pra faculdade.